Olá, vamos à parte 2 aqui do vídeo, onde nós vamos discutir mais uma vez o planejamento da capacidade de instalações. Essa parte se refere à prática de exercícios. Portanto, eu recomendo que você assista esse vídeo somente depois de assistir a parte 1, ok? Bom, então vamos resolver o exercício, tá? Eu tinha lá as 3 operações, as respectivas máquinas e os tempos de duração em minutos de cada uma dessas máquinas, e também informações que mostravam que o turno tinha 8 horas por dia, o turno de trabalho, a quantidade a ser produzida era 5.000 peças e a eficiência de 90%, ou seja, 0,90. Eu tenho a fórmula, aí é só substituir na fórmula. Tem lá o tempo da primeira máquina. Vamos calcular máquina por máquina. 0,48. Número de peças a ser produzido. 5.000. O 60 que é da fórmula. 8 horas por dia. E a eficiência 90. Continhas. Né? Fazendo a parte de cima. Multiplicando 0,48 por 5.000, 2.400. Multiplicando embaixo 60 vezes 8 vezes 0,90, 432, eu chego a 5,56 máquinas. Faço a mesma coisa para a máquina 2, né? Então a máquina 2 é 0,10. Reparem que só muda esse item aqui, ó, 0,10, né? O resto continua igual, aí é contas. Repare que na máquina 3, 0,24, né? E aí eu chego a um resultado para as 3 máquinas: 5,56, 1,16, 2,78. Olha, eu não posso ter 5,56 máquinas. Então, o número correto tem que ser um número aproximado para mais. No caso aqui, esse número é M1, 6, M2, 2, M3, 3. Ok? Então, exercício pronto. Exercício 2. Por que a programação da expansão de capacidade afeta a rentabilidade de uma empresa e o seu fluxo de caixa? Gente, aumentar a capacidade da empresa pode requerer ou exigir investimentos em novos espaços. Para eu produzir mais, para eu atender mais gente, no caso de serviços, eu posso precisar de uma sala maior, de um prédio maior, de um novo prédio e assim sucessivamente. Então, uma das coisas que eu tenho que pensar para justificar isso é aumento de espaço. Outra coisa que pode ser necessário, eu posso ter que aumentar a quantidade de máquinas, então posso ter que investir em máquinas, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo, ou seja, máquinas melhores e talvez mais máquinas. Poderá haver, exigir, né, investimento em pessoas. Preciso mais gente para fazer as coisas. Independente do tipo e da quantidade de investimentos,
haverá um aumento na saída de dinheiro da empresa, ou seja, vai alterar o meu fluxo de caixa, né? Contudo, espera-se que esse investimento proporcione, no futuro, uma maior receita, de modo a recuperar o investimento feito e também o lucro. Tá certo? Se eu aumento a minha capacidade para os mesmos recursos que eu tenho investidos, eu posso ter uma melhor rentabilidade, né? Se eu tornar os meus processos mais eficientes. Ok? Então, o fluxo de caixa ele será afetado negativamente, porque eu vou ter que gastar dinheiro no início, mas depois eu vou ter esse retorno, né? Então, na ótica da empresa, eu perco dinheiro, depois eu recupero o dinheiro, né? E em relação à rentabilidade, se eu faço a expansão de forma correta, eu melhoro a minha eficiência, consequentemente, melhoro a rentabilidade da minha empresa. Muito bem, vamos aqui para mais um exercício. Vou ler o enunciado com vocês. Na manufatura de dois produtos A e B, existe certa operação de prensagem. Para o produto A operação toma 8 minutos, enquanto para o produto B toma apenas 2 minutos. Estima-se que a demanda mensal seja de 500 unidades para A e 1.000 unidades para B. Determinar a capacidade produtiva da prensa, que é a máquina que faz a prensagem, que está sendo usada, supondo um mês de 22 dias úteis de 8 horas diárias de trabalho. Supor que a prensa é usada apenas com os dois produtos, A e B, e descontar o tempo disponível para uma folga de manutenção e reparos no valor de 10% do tempo disponível que você tem nesse período. Ok? Muito bem, então vamos à solução aqui, né? Olha o raciocínio. O produto A, eu gasto 8 minutos para fazê-lo, cada unidade de A, e gasto 2 minutos para cada unidade de B. A, eu tenho que fazer 500 unidades, B, eu tenho que fazer 1.000 unidades. Então, para eu fazer 500 unidades, gastando 8 minutos cada uma, 500 vezes 8, eu tenho 4.000 minutos para terminar A e 2.000 minutos para terminar B. Muito bem, avancemos então. Então, eu gasto para fazer A e B 6.000 minutos. 4.000 mais 2.000 que eu acabei de encontrar, tá? Ok? Então, eu estou fazendo 1.500 unidades de A e B, sendo 500 de A e 1.000 de B, e totalizando 6.000 minutos. Tudo bem até aqui, pessoal? Muito bem. Vamos avançar. Tempo disponível no mês. Tempo disponível no mês. Eu falei que são 22 dias úteis, 8 horas por dia e 60 minutos cada hora. Isso dá 10.560 minutos, se você fizer essa conta aqui. 22 vezes 8 vezes 60 minutos. Então eu sei a quantidade de minutos que eu tenho disponível. Só que eu falei lá que 10% é para manutenção. Então, efetivamente, eu tenho 90% do tempo total. O tempo total é 10.560 vezes 90%, eu tenho disponível, então, ou tempo efetivamente utilizado, 9.504 minutos. Ok? Então, vamos adiante. Qual que é a minha capacidade? Olha, eu tenho que fazer 1.500 unidades, né, sendo 500 de A mais 1.000 de B, dentro do tempo disponível que eu tenho. Certo? Bom,
para eu fazer, então, 1.500 unidades, eu vou gastar esse tempo aqui, ó, 9.504 minutos. Para eu fazer uma unidade, eu vou gastar X, regra de 3, né? Regra de 3, como é que é? X vezes 1.500 é igual a 1 vezes 9.504, né? Se eu fizer essa conta, eu vou dividir, depois eu divido o 9.504 por 1.500, eu chego num valor de 6,34 minutos para cada produto que eu vou fazer, tá? Bom, 6,34 minutos é por um produto, certo? Mas o cálculo da minha capacidade eu vou fazer por hora. Então, se eu faço um produto em 6,34 minutos, em uma hora, que é 60 minutos, eu vou fazer Y. De novo, outra regra de 3. Regra de 3, direta, que é o caso aqui, eu multiplico em cruz. Então, ó, só para fazer o raciocínio, o anterior é o mesmo, né? Então, aqui vai ser assim, ó, Y vezes o 6,34 vai ser igual a quanto? 60. 60 vezes 1, né? Aí, eu não quero achar o Y, então eu passo, vai ficar Y é igual a 60 dividido por 60 dividido por 6,34. Resposta: 9,46 produtos por hora. Achei a minha capacidade. Bom, vamos para mais um exercício aqui, né? Ó, esse exercício, minha recomendação é: pegue uma folha de caderno, anotem todos os passos, tá? Ele também está lá na lista de exercícios no roteiro de aula. O exercício é um pouco mais longo, então anotem o passo a passo. Vamos lá. Uma metalúrgica produz apenas 3 produtos, com os seguintes custos diretos de fabricação, tá? Então eu tenho o produto 1, 2 e 3, as quantidades que eu produzo, que a metalúrgica produz de tais produtos: 10.000 para o 1, 5.000 para o 2, 20.000 para o 3, e os custos diretos por unidade, ou seja, os custos variáveis, tá? Muito bem. Então, continuando, né? Os custos fixos sobem a 150.000 por ano, ou seja, são 150.000 por ano. Supondo que seja invariável a proporção na qual a demanda ocorra. A demanda é a necessidade que eu vou ter de produzir os 3 produtos que foram dados na tabela anterior. Pede-se a definir o custo variável direto médio usando as quantidades produzidas e os custos diretos unitários. Então, eu vou ter que usar os custos que eu tenho individuais, a quantidade, e vou fazer uma média ponderada. Vou mostrar na sequência, tá? A outra coisa, o item B, definir o preço médio de venda, né? Sabendo-se que esse preço é o dobro do custo direto por unidade. É o mesmo do anterior, só que dobrando o custo anterior e fazendo o preço de venda médio também, né, com um cálculo ponderado aí pela quantidade. E o item C, se a empresa estivesse operando com lucro anual médio de 200.000, qual seria a demanda agregada, né? Ou seja, qual seria a quantidade que eu teria que produzir, né? A demanda agregada é quanto a mais eu teria que produzir, né?
Então, a observação aqui, trabalhe com custo direto e preço médio para fazer o cálculo dessa demanda. Porque para fazer o cálculo lá, a demanda, eu vou ter que usar aquela forma do ponto de equilíbrio, né? Porque eu determino uma quantidade que eu vou ter que ter para ter esses 200 mil aí de lucro. Muito bem, então vamos agora. Muito bem, vamos aqui à solução do exercício, né? Então, eu organizei numa tabela aqui as informações, os 3 produtos, as quantidades por ano para cada um dos produtos, eu já tinha dado anteriormente, o custo direto por unidade, ou o custo, né, que eu vou ter para fazer cada unidade dos 3 produtos, o preço de venda de cada um dos 3 produtos. Então, a primeira coisa que o exercício pedia é o custo direto médio dos produtos. Então, se eu tenho esse custo, esse, eu tenho as quantidades, eu vou achar o custo médio, né? Eu vou achar o custo médio fazendo como? Multiplicando a quantidade pelo custo de cada um. Vou colocar nessa coluna aqui, ó, estou destacando em vermelho. Então, depois, esse vezes esse vai dar esse. Depois, esse vezes esse vai dar esse. Aí, eu vou somar esses 3 aqui, né? Vou chegar a 460 mil. Vou dividir essa soma pela soma dos pesos. Vou chegar então ao custo variável direto médio, ou seja, o custo direto médio por unidade. Ok? Aí o item B, ele pediu o seguinte, o preço médio de venda. Então, da mesma forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse daqui vezes esse vai dar esse. Eu estou ponderando agora esse daqui, ó, pelas quantidades. Aí esse vezes esse vai dar esse. Depois, esse vezes esse vai dar esse. Tá? Igual eu fiz no outro. Somo os 3, tem 920. Divido pela soma dos pesos, então, se eu pegar aqui, ó, 920 dividir por 35, eu tenho o preço médio de venda. Tá? Muito bem. Agora, eu vou fazer o último item, que é a demanda agregada. Então, eu tenho que achar, primeiro, a demanda sem lucro, ou a quantidade que eu vou ter que produzir só para pagar os custos fixos, né? Que é a mesma coisa que o ponto de equilíbrio. Então, eu uso a forma do ponto de equilíbrio. Tá? Custo fixo, preço de venda, menos custo unitário de produção. Tá? Então, eu tenho aqui os 3 valores. Custo fixo, preço de venda, médio que eu achei, custo unitário variável ou custo variável para cada unidade produzida. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou chegar a 11.415,33, ok? Aí, agora eu vou fazer a demanda com lucro, o lucro de 200 mil. É igual ao anterior, só acrescentando os 200 mil. Né? Então, 200 mais 150, embaixo 26,29, menos 13,14. Então, a demanda com lucro de 200 mil é 26.614. Ou seja, eu tenho que produzir 26.614 para atender uma demanda. Né? Demanda é aquilo que o mercado quer de mim. Só que para eu atender essa demanda, eu tenho que produzir 26.615 unidades
aqui, tá? Com esses custos envolvidos. Então, aí vem o conceito da pergunta, demanda agregada. Olha, essa demanda é para ter o lucro. Essa demanda é para ter o ponto de equilíbrio. Qual o valor que foi agregado aqui, ó? Qual é esse valor X que foi agregado que fez isso daqui subir para isso? Só eu diminuir, né? 26 menos 11, eu tive que aumentar um X de 15.200. Ok? Então tá aí a solução completa do exercício. Muito bem, vamos a mais um exercício aqui da lista. Lembre-se sempre que ler com atenção e anotar os parâmetros do exercício são coisas fundamentais para você ter sucesso na elaboração da sua resposta, ok? Então, eu vou ler com vocês aqui e vou anotar também esses parâmetros aqui. Então, vamos lá. Ó. Uma empresa de confecção deseja adquirir um número adequado de máquinas de costura para produzir 20.000 camisas por mês. As máquinas operam 200 horas por mês, mas devido aos atrasos inevitáveis das costureiras, estima-se que somente podem ser utilizadas durante 75% do tempo. Além disso, durante o trabalho, perde-se mais 8% do tempo em limpezas, em pequenas manutenções e na troca dos carretéis de fio. As camisas fabricadas passam por um rígido controle de qualidade que tem reprovado em média 5% da produção, sendo que as camisas reprovadas são vendidas como sendo de segunda categoria. Se em cada máquina de costura o tempo necessário para costurar uma camisa é de 2 minutos, então quantas máquinas serão necessárias? Não é nada fácil fazer isso se você não organizar a tua resposta, tá? Então vamos lá. Vamos organizar a resposta. Muito bem, vamos fazer o exercício de duas formas, né? A primeira sem usar fórmulas e a segunda usando a fórmula que a gente viu na primeira parte desse vídeo. Então, considerando 20 dias úteis de trabalho por mês, eu tenho 20 dias para fazer 200.000 camisas, eu tenho que fazer 1.000 camisas por dia. Aí, eu falei também que eu tenho 200 horas de trabalho por mês, só que eu disse que eu não consigo usar as 200 horas, porque efetivamente as costureiras, em função de atraso e tudo mais, que eu não consigo controlar, eu tenho 75% desse tempo disponível. E além disso, eu também tenho perda de tempo para manutenção de máquinas. Então eu tenho 200 vezes 75% vezes 92%, o que vai me dar 138 horas de trabalho por mês. Ok? Então já tem duas coisas, duas informações importantes aqui, principalmente essa, 138 horas de trabalho por mês. Bom, 138 horas de trabalho por mês, só que no mês eu tenho 20 dias úteis, eu tenho basicamente 6,9 horas por dia de trabalho. Então, ao invés de eu ter 8 horas, eu tenho 6,9 por causa das perdas já faladas anteriormente. Se uma hora eu tenho 60 minutos, não é isso? 6,9 horas, que é o que eu tenho disponível por dia, então eu tenho por dia 414 minutos de trabalho para poder trabalhar. Ora,
eu falei lá no enunciado que cada camisa gasta 2 minutos, né? Então, poderão ser feitas por máquina 207. Se eu dividir 414 camisas, né? E cada camisa gasta 2 minutos, poderão ser feitas por máquina 207, né? Porém, como 5% dessas camisas são reprovadas, eu farei 196 camisas boas por máquina, tá? 196 camisas boas por máquina. Tudo bem? Olha, se eu preciso fazer 1000 camisas e eu faço 196 por máquina, então eu preciso de 5,9 máquinas para dar conta dessa produção. Ok, cheguei no resultado final. Eu queria saber quantas máquinas eu preciso para fazer essa quantidade de camisas, né? É aí 20 mil camisas, que são 1000 camisas por dia, tá? Agora vamos para a segunda parte, com o uso da fórmula. Então eu tenho M, quantidade de máquinas, T, tempo de cada operação em minutos, N, número de vezes que a operação é repetida por dia, jornada diária do equipamento das máquinas em hora e eficiência. Lembrando, ó, T, né? Cada operação em minutos. Cada camisa gasta 2 minutos. O N, número de vezes que a operação é repetida por dia. Eu, de qualquer maneira, tinha que fazer essa conta aqui. 20 mil camisas, 20 dias, dá 1000 vezes por dia. A operação é repetida. 6,9 horas. Tá? Eu também preciso fazer esse raciocínio até aqui, ó. E 95% de eficiência, porque eu perdi aqueles 5% lá, tá? Por erros no processo produtivo das máquinas. Ok? Então, se eu fizer essa conta, eu chego a 5,9 máquinas, do mesmo jeito que eu cheguei aqui. Então, repare que aqui, ó, até essa parte aqui, desculpa, essa daqui, ó, eu tenho que fazer essas relações para poder aplicar a fórmula, tá? Vamos lá, para o exercício 6. Uma empresa prestadora de serviços possui 3 equipamentos que operam 8 horas por dia, 6 dias por semana. Então, 6 vezes 8, 48 horas por semana. Se a utilização é de 75%, ou seja, ao invés de 48, eu uso 75% desse tempo. E a eficiência é 125%, ou seja, quando eu uso, eu sou muito mais eficiente do que o normal, né? Então, qual é a capacidade calculada do centro de prestação de serviço? O normal, no caso, seria 100%, correto? Então, olha lá, utilização, horas efetivamente trabalhadas por horas disponíveis. Efetivamente trabalhadas é 75% de 48 horas disponíveis. Por que 48? 6 dias da semana, 8 horas por dia. Então eu tenho, fazendo essa conta aqui, 0,75, né, vezes 48, eu tenho 36 horas de utilização. Horas efetivamente trabalhadas. Entretanto, a eficiência, quando eu trabalho, é 125%. 125 por 100 vezes 36, que eu já achei, tá? Aqui eu posso fazer essa conta, né? Multiplicar 125 por 6 e depois dividir por 100. Como posso dividir primeiro 125 por 100 dá 1,25 vezes 36, dá 45 horas. Então, a minha capacidade calculada em termos de horas é
45. Muito bem. Chegamos ao final da lista e vou deixar uma mensagem aqui para vocês, até para alertá-los em relação a qualquer uso indevido de materiais de internet. Ok? Muito obrigado e um grande abraço a todos.